Olá, bom dia, bom domingo para você. Espero que você tenha passado bem aí pelas festas de final de ano, né? Já iniciamos, já estamos com o pé no novo ano, terceiro dia do ano, e graças a Deus no terceiro dia do ano, depois de sermos tão impactados aí pelo culto de ação de graças, o culto de gratidão, com aqueles testemunhos tão emocionantes, tão especiais, tão revigorantes. Estamos nós aqui juntos pela primeira vez do ano de 2021, estudando as palavras de Deus, falando sobre a revitalização da igreja. Eu quero agradecer àqueles que mandaram as respostas à pergunta da nossa última aula para o meu WhatsApp. Muito obrigado. Senti falta ainda de mais gente participando, de mais oficiais participando, mas eu sou persistente, eu vou continuar aqui pedindo, convidando você a participar comigo dessa decisão que nós precisamos tomar enquanto comunidade, de revitalizar ou não, né? Ou de ficar apenas na manutenção aqui no trabalho da nossa igreja. Nessa manhã eu quero compartilhar com você a leitura da segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, um texto que possivelmente você também já tenha até decorado. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. A palavra de Deus diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Ora, nós estamos entrando num novo ano, como eu disse na semana passada na escola dominical, iniciar fases, iniciar processos, tudo que a gente inicia na vida traz um pouco de insegurança ao nosso coração. Nós estamos vivendo aí dias de pandemia, dias de polarizações, dias de tensões, dias que têm sido separatistas especialmente no que diz respeito a olhares políticos, interpretações políticas, a nossa sociedade. Entretanto, o ano é novo. É uma chance, é uma oportunidade que nós temos de recomeço. E embora esse texto não esteja falando de ano novo, ele fala de coisas novas que acontecem na nossa vida, as quais nós, para que possamos vivenciá-las, experimentá-las, nós precisamos deixar que as coisas antigas elas fiquem no lugar onde elas devem ficar, no passado. Por isso que Paulo vai dizer que as coisas antigas passaram. Se a gente conseguiu acertar ou não acertar, já foi a oportunidade de tentar acertar ou não acertar. Agora, o que temos à nossa frente são coisas novas. Agora o que nós temos à nossa frente é um ano novo. Apesar de tudo que passamos no ano passado, apesar de todas as dores que nós experimentamos no ano passado, essas dores, essas experiências, elas têm de ficar lá. Talvez como lembrança, como recordação, talvez como sofrimento, mas ficar lá. Elas precisam talvez passar pela nossa mente como lembranças, que vão doer, é verdade, mas elas não podem mais conduzir a nossa vida, porque a nossa vida entra num momento novo, um ano novo, com experiências novas, como acontece todos os dias. Todos os dias o ontem ficou, todos os dias o novo ele se inicia, e se a gente ficar preso ao que já passou, a gente não trata o que passou e não consegue viver a oportunidade que se abre no dia de hoje, no ano novo de hoje. Eu espero que 2021, diante de tudo que você aprendeu, diante de tudo que você percebeu, diante de tudo que essa pandemia também nos ensinou, você possa aprender a fazer coisas novas, a valorizar coisas novas, fazendo novo os nossos comportamentos, os nossos valores,
mas fazendo coisas novas, porque elas surgiram para nós nesse novo ano. Então, quero desafiar você a olhar para frente, para você olhar para 2021 e a gente seguir juntos para as coisas novas que Deus tem para nós ao longo desse ano. Quero lembrar você também, antes da gente orar, que nós temos o nosso culto online hoje à noite, é o primeiro domingo de janeiro, mas nós não teremos o culto presencial. Hoje à noite, o culto ele é apenas online. Eu quero desafiar você a participar conosco, porque nós temos uma mensagem especial para o seu coração. O Natal acabou, no Natal nós falamos sobre o nascimento de Jesus, sobre a esperança de Jesus, nós falamos muito sobre aquele menino Deus que nasceu. A partir deste domingo nós queremos convidar você e falar sobre como é que foi o processo de transformação daquele menino que saiu da manjedoura e chegou ao trono dos céus. Nós queremos convidar você a conhecer melhor a Jesus, a entender o que Jesus tem para você. Por isso eu convido você a não perder o nosso culto de hoje à noite, a convidar as pessoas para nos assistirem, porque nós vamos iniciar uma nova série, em uma série bem comprida dessa vez, e eu tenho certeza que ela vai ser muito edificante ao seu coração, à sua vida. Vamos orar nesse instante. Pai, obrigado por essa manhã, obrigado por ter cuidado de nós, ó Deus, nesses dias que se passaram, ó Pai, muito obrigado pelo ano que se encerrou, obrigado por esse ano que se inicia, obrigado por essa primeira escola dominical, Deus, louvado seja teu nome por estarmos juntos, conectados mais uma vez, e eu te peço, meu Senhor, que o teu Espírito seja conosco, o teu Espírito nos exorte, o teu Espírito trabalhe as estruturas da nossa vida, da nossa fé enquanto indivíduos e também enquanto comunidade, enquanto igreja, Senhor. Nós estamos todos aqui acessíveis à tua voz, à tua direção. Por isso, usa a minha vida, ó Deus, usa os conhecimentos que o Senhor tem me dado, que o Senhor tem acrescentado na minha jornada pastoral, usa e se instrumentaliza, ó Deus, dessa revista, da temática que nós estamos trabalhando para falar à igreja, Pai. Eu te peço que nessa manhã o teu povo não escute, mas que o teu povo ouça intencionalmente, Deus, e não mais acidentalmente. É o meu pedido nessa manhã, no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe muito sua vida. Bom, hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula. Nós vamos para a aula de número 4, que tem como tema o ministério de Jesus e a revitalização da igreja. Na semana passada eu falei para você que a gente ia dar uma funilada, né? Então nós falamos da Bíblia e a revitalização da igreja, e agora nós estamos afunilando mais um pouquinho, agora voltados especialmente à pessoa de Jesus e a revitalização da igreja. E para isso, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, porque a minha aqui também fechou, abrir a sua Bíblia em João, capítulo 7. João, capítulo 7. Hoje os textos são um pouquinho mais longos. João, capítulo 7, a gente vai ler do versículo 37 até o versículo 44, depois a gente vai no capítulo 10, do 1 ao 18. João, capítulo 7, do versículo 37 até o versículo 44. O texto também vai ser projetado para você poder acompanhar a leitura, e ele diz assim, versículo 37 de João 7. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito Santo, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Ouvindo as suas palavras, alguns dentre o povo disseram: certamente este homem é o profeta. Outros disseram: ele é o Cristo.
Ainda outros perguntaram: como pode o Cristo vir da Galileia? A Escritura não diz que o Cristo virá da descendência de Davi, da cidade de Belém, onde viveu Davi? Assim o povo ficou dividido por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. E agora a gente vai para o capítulo 10, versículos de 1 a 18. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Interessante esses pontos que são expostos aqui nesses dois textos, e são pontos os quais nós vamos conversar nessa manhã, nessa revista, na lição de número 4. E na introdução da revista, o autor diz o seguinte: o ministério de Jesus pode ser compreendido como um projeto de revitalização sem precedentes. Olha que interessante o que ele diz. O ministério de Jesus pode ser compreendido como um projeto de revitalização sem precedentes. Não houve na história um projeto de revitalização tal como o ministério de Jesus. E ele vai explicar disso. Ele diz que o ministério de Jesus é, sem dúvida, a fonte inspiradora para a revitalização da igreja. O compromisso da igreja é com a vida. O compromisso da igreja é com a libertação do homem. Devemos lutar contra todo sistema de opressão que tenta se impor e subjugar aqueles que foram libertos pelo Senhor Jesus. E o autor traz o texto de Gálatas, do capítulo 5, dizendo que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. O ministério de Jesus é uma fonte inspiradora de revitalização.
de trazer ao entendimento do homem que ele está livre, que as cadeias elas foram vencidas na cruz do Calvário, que nós não precisamos mais ser escravos do pecado. O autor ainda na introdução diz: nós podemos nos tornar vítimas das nossas tradições, das nossas estruturas e interpretações, tantas vezes travestidas de zelo, de organização e de teologia. Eu acho interessante a conexão que ele faz com os pontos, né? Quando o versículo anterior que nós lemos pontuava exatamente isso, que nós estamos livres, nós somos libertos de uma vez por todas em Cristo Jesus. E ele fala: permaneçam firmes nessa liberdade em Cristo Jesus e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ou seja, Cristo nos liberta totalmente, mas nós podemos nos submeter às escravidões da vida, às escravidões do pecado, das tradições, das estruturas, das interpretações, que muitas vezes têm jeito, cara, cheiro de zelo, de organização, de uma teologia concisa, mas que na verdade não são mais do que aprisionantes da nossa vida, que não nos permitem, mesmo em nome do Espírito, provar do Espírito Santo de Deus. E há muitas igrejas que estão cativas nisso, estão presas às tradições, ou estão presas às inovações, estão presas às suas estruturas, ou estão presas na luta para não terem estruturas, estão presas nas suas interpretações e não conseguem então por conta disso alcançar mais o coração do pecador, o coração do necessitado, porque as suas interpretações as impedem de ir na direção do pecador. Nós conhecemos, por exemplo, igrejas que, por defender de uma maneira tão intensa a doutrina da predestinação, já não pregam mais o Evangelho de Jesus. Criaram uma cadeia dentro das suas próprias interpretações. A narrativa bíblica está cheia de exemplos dos religiosos nos dias de Jesus que tinham um zelo exímio pela religião. E isso nós não podemos negar. Mas se tornaram cativos a essa religião, a essa teologia, que na verdade acabou que se tornando uma antropologia com cara de teologia. Ele ainda diz que o processo de revitalização da igreja se inspira em Jesus e tem por base os ensinos das Escrituras, como nós falamos na semana passada. Estando bem firmados sobre essas bases, ou seja, a pessoa de Jesus e o ensino das Escrituras, nós podemos sim sonhar com um tempo em que sinais inequívocos da vida se tornarão abundantes e evidentes na nossa comunidade. Se a gente estiver firmado em Cristo, baseado nas Escrituras, nós vamos ver vida brotando na nossa vida, a partir da nossa vida, na nossa comunidade e a partir da nossa comunidade. E o autor diz ainda de maneira abundante e de maneira evidente na nossa comunidade. E ele cita aqui o texto de João 14, Jesus dando uma resposta. E Jesus responde: eu sou o caminho. Jesus é a resposta. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é a resposta. É a resposta para esse momento que a igreja evangélica vive. É Jesus. E o autor vai trabalhar então dentro dos textos que nós lemos, na perspectiva da vida. E ele vai pontuar alguns sinais de vida dentro de um processo, para o desenvolvimento de um processo de revitalização. Porque o ministério de Jesus é um ministério que dá sinais de vida.
Tudo que Jesus faz, o que Jesus fala, remete à vida. Ele é a vida, Ele restaura a vida, Ele entrega a vida, Ele reassume a vida, Ele se apresenta enquanto a vida. E acerca desses sinais de vida, o autor vai propor em primeiro lugar que Jesus, Ele é a vida. Ele diz que Jesus é a fonte revitalizadora da igreja, porque Jesus é a vida. Nós falamos nas primeiras aulas, se eu não me engano mais intensamente na primeira aula, que métodos e estratégias são apenas detalhes. Não existe revitalização fora de Cristo, porque Cristo é a vida. A gente pode mudar a liturgia, a gente pode mudar a cor da igreja, a gente pode mudar a estrutura da igreja, a gente pode mudar a nossa maneira de agir da igreja, mas isso não é revitalizar. Revitalizar, como nós vimos na primeira aula, é ter nova vida. E somente Jesus pode dar vida. Somente Jesus pode reaver a vida. Somente Jesus pode revitalizar. Jesus, enquanto Senhor da vida, Ele é a própria vida. Essa é uma expressão muito repetida no Evangelho de João. Vamos dar uma olhadinha. João vai dizer que Jesus disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho recebido autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem eu recebi de meu Pai. Eu dou a minha vida. Nele, João 1,4, nele estava a vida eterna, e esta era a luz do homem. A vida está em Jesus. Jesus, acerca de si mesmo, diz: eu sou o pão da vida. Falando dele, ele ainda vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida. E mais uma vez ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Os seus discípulos reconhecem essa realidade quando eles dizem: Senhor, para quem nós iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Jesus é a vida. Uma igreja só é revitalizada a partir de Jesus Cristo, a partir da reconexão com Jesus Cristo, a partir da sujeição a Jesus Cristo, a partir de uma relação de adoração, de serviço, de obediência, de imitação à pessoa de Jesus Cristo, porque somente Ele é a vida. Nós gostamos de dizer isso aos pecadores, mas nós precisamos entender isso para a realidade da nossa história, porque somente Jesus pode trazer ânimo, somente Jesus pode trazer renovação para nós, porque somente Ele é a vida. Segundo lugar, um outro sinal de vida, a revitalização, ela está na essência do Evangelho. Revitalizar uma igreja, revitalizar as pessoas de uma igreja, revitalizar um ser humano, isso acontece a partir da essência do Evangelho. O autor diz assim: aquele que recebe o Evangelho experimenta a vivificante água que jorra para a vida eterna. A revitalização, ela está na essência do Evangelho. Quem recebe o Evangelho experimenta da água da vida que jorra para a vida eterna. E Jesus diz isso, João capítulo 4, 14, quando fala com a mulher samaritana: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. A água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Meus queridos, isso nos faz pensar muito sobre como é que diante da palavra de Jesus nós encontramos pessoas que abandonam a caminhada da fé, pessoas que se desanimam com tanta facilidade da caminhada da fé. Ora, Jesus diz que aquele que beber da água que Ele der nunca mais terá sede, ou seja, será plenamente satisfeito. Ele diz: porque a água que eu dou, a água da vida que eu dou,
é uma fonte a jorrar para sempre, é uma fonte a jorrar para a vida eterna. Acerca disso, o autor da revista diz que o Espírito Santo, ele provoca uma revolução na vida daquela pessoa que é revitalizada. Uma ação poderosa na vida daquele que é revitalizado, que é cheio da vida de Deus no seu coração, que é cheio da essência real do Evangelho, que é cheio do Espírito Santo na sua vida e na sua história. Ele ainda diz que o processo de vivificação da igreja é um fluir de água viva que confirma a presença orientadora do Espírito Santo. O processo de vivificação ou revitalização da igreja é um fluir de água viva que confirma a presença orientadora do Espírito Santo. Puxa, e quantas igrejas, quantos crentes que nós encontramos sem energia, desanimados, mortificados, indiferentes, na UTI espiritual. Mas a Bíblia diz que aonde o Espírito Santo está presente, a vida, porque Jesus é vida. Aonde o Evangelho é uma realidade, a vida, porque dessa pessoa flui água viva. E Jesus vai dizer que flui dessa própria pessoa, sai dela e começa a regar o solo seco das pessoas que estão ao seu redor. João 7,38, Jesus disse: quem crer em mim, como diz, está escrito errado aqui, né? Como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Dessa pessoa vai fluir. E você já percebeu que a gente sempre quer que flua em nós? Você vai ver que houve uma fase da igreja que essa palavra fluir estava muito presente na teologia, nos cânticos, na teologia dos cânticos da igreja. Mas era sempre um fluir em nós. Mas Jesus aqui ele diz que vai fluir de nós, do nosso interior, vai brotar no nosso coração rios de águas vivas. Olha como isso é paradoxal em relação àquilo que nós vivemos hoje. A gente só quer que flua em nós, mas o Senhor Jesus está dizendo: já fluiu em vocês, agora precisa fluir de vocês, precisa sair de vocês para saciar a sede daqueles que estão fora. Desejar a revitalização é desejar a operação plena do Espírito Santo. O Espírito Santo vivifica ao que está espiritualmente enfermo. O Espírito Santo tira da morbidez aquele que se sente fraco e abatido. O Espírito Santo livra do marasmo aquele que está apático e indiferente. O Espírito Santo renova o vigor e leva à frutificação aquele que havia se tornado estéril. Isso é um convite para a gente parar, agora, nesse instante, e olhar para a nossa vida, e olhar para o nosso comportamento, para a nossa ação, ou para a nossa inércia, em relação à causa de Cristo, à igreja de Cristo. Eu acho que esse é o momento da gente parar e perceber a nossa comunidade, em relação ao lugar onde ela está plantada, em relação à experiência do culto, da vida, das dinâmicas dessa igreja, e fazermos mesmo uma autoavaliação para a gente perceber se há em nós uma operação plena do Espírito Santo. Porque se a Bíblia estiver certa, e eu acredito que esteja, se o nosso autor está fazendo uma boa interpretação e aplicação dos textos bíblicos, eu acredito que esteja,
é impossível que aquele que é a habitação do Espírito Santo, ele viva espiritualmente enfermo, ele viva em estado de morte, ele viva fraco e abatido, ele viva apático e indiferente à fé em Cristo Jesus, ao seu comprometimento com o reino de Deus, à vida das pessoas que estão se perdendo. Mas eu digo para você que se essa é uma realidade sua, o Espírito Santo, ele pode mudar essa realidade da sua vida. Por isso a importância de uma avaliação, de arrependimento, de intercessão, de quebrantamento, para que ele transforme essa realidade, que não é a realidade do Espírito, que às vezes nós passamos na nossa caminhada cristã, que às vezes as nossas comunidades cristãs, elas vivem também. O autor vai dizer que a revitalização, ela é um projeto de Deus. Portanto, somos convidados a beber essa água, matando a nossa sede e deixando os rios de água viva fluir. Meu querido irmão, minha querida irmã, diante daquilo que nós falamos na semana passada sobre a Bíblia, a autoridade da palavra de Deus, a importância da pregação, da exortação de Deus através da pregação, eu penso que essa é uma palavra que nós temos de nos apropriar nessa manhã, de sondarmos o nosso coração, de olharmos a nossa igreja e atendermos ao convite de Jesus para uma vida revitalizada, de bebermos da água do Espírito, para que a gente seja curado, para que a nossa visão seja sarada, para que a nossa direção ela seja corrigida, e a partir disso nós possamos então permitir que rios de águas vivas, manifestações poderosas do Espírito Santo, elas fluam de nós. O autor ele diz assim: quando nós falamos de uma igreja revitalizada, nós estamos falando de uma igreja que, pela graça de Deus, é capaz de se curar de todos os males, cujos sintomas denunciam uma terrível enfermidade espiritual. Ou seja, é tempo de nós, através dos passos de um processo de revitalização, eu entendo que é tempo, é a oportunidade de nós permitirmos que o Espírito Santo nos cure, que o Espírito Santo nos revigore, que o Espírito Santo nos fortaleça, nos vivifique, que o Espírito Santo nos dê autoridade, nos dê intrepidez, que o Espírito Santo nos dê palavra de sabedoria, que o Espírito Santo nos conduza no caminho da missão de Deus aqui nesse mundo. Eu penso que esse é o tempo da oportunidade de nós observarmos a nossa terrível enfermidade espiritual e pedirmos e clamarmos ao Espírito Santo de Deus para que Ele nos cure, para que Ele nos dê ânimo, para que Ele nos dê uma nova vida, para que Ele nos preencha da essência do Evangelho de Jesus, para que Ele faça com que a gente possa se despir dessas roupagens espirituais, essas roupagens religiosas, essas roupagens que só nos enganam, que só nos entorpecem na caminhada da fé, mas que Ele nos leve a ser preenchidos da unção do Seu Espírito, porque é isso que Ele quer. Como nós vimos aqui, a revitalização ela é um projeto de Deus. Deus quer isso, Deus quer o homem vivo, Deus quer a sua igreja viva, Ele quer a sua noiva perfeita. E se nós nos encontramos em processos adoecedores, se em nós há realidades onde as pessoas já não querem mais servir, as pessoas começaram a olhar a igreja numa relação clientelista, como nós já falamos aqui várias vezes. Essas são denúncias, são sintomas dos quais nós estamos doentes e precisamos urgentemente ser curados. E eu creio que você tem toda a capacidade, toda a condição de perceber isso.
Por isso, faça esse exercício. O Evangelho nos convida à vida de Jesus. A essência do Evangelho é a essência de uma vida que jorra águas vivas de si, que sacia a sede do outro, de tão saciado que nós nos encontramos. Em terceiro lugar, a revitalização, ela propiciada por Jesus, caracteriza-se pela vida abundante. O aprisco das ovelhas, que é a igreja, é por excelência o lugar em que a vida promovida por Jesus se manifesta de maneira abundante. Vou ler de novo. O aprisco das ovelhas, que é a igreja, é por excelência o lugar em que a vida promovida por Jesus se manifesta de maneira abundante. Igreja é lugar de vida. Igreja não é para viver moribunda, desanimada. Igreja não é para viver andando numa direção na qual ela não sabe aonde vai chegar. Igreja é lugar de intencionalidade, porque a intencionalidade dela está na intenção de Deus. Deus tem uma direção para a sua igreja, Deus salvou a sua igreja, Deus redimiu a sua igreja, Deus deu uma missão para a sua igreja, para que essa igreja o cumpra, e a missão dessa igreja é ser lugar de vida. A missão dessa igreja é falar da palavra de vida, é apontar aquele que é a vida, é expor as pessoas a uma vida em abundância. E Jesus nos recorda dessa realidade. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, totalmente. Não é meia vida, não é pouca vida, mas é vida plena que Jesus tem para nós. E a igreja precisa ser caracterizada como um lugar de vida. Sob o senhorio de Jesus Cristo, o quadro de morte e destruição é revertido e transformado em um cenário de harmonia e segurança, no qual as ovelhas são reunidas em um só rebanho e pastoreadas por um só pastor, Jesus Cristo. Somente o senhorio de Jesus pode transformar a situação, a condição, a realidade de uma igreja que caminha para a morte. Somente a sujeição ao senhorio de Jesus pode vivificar, pode revitalizar uma igreja, pode encher aquele lugar que cheira a morte, num lugar que esbanja vida, que esbanja salvação, que esbanja serviço e missão. Somente o senhorio, a pessoa de Cristo, de forma que a relação contrária é uma verdade. Sem o senhorio de Cristo, uma igreja fede morte. Sem o senhorio da igreja, uma igreja, ela se apresenta como destruição. Mas a revitalização que Jesus propicia para uma igreja, que Ele propõe para uma igreja, que Ele oferece para uma igreja, é caracterizada pela vida abundante. Eu sou o bom pastor, disse Jesus. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Nós somos esse outro aprisco. Nós somos esse outro aprisco. E Jesus diz que a nossa relação com Ele precisa ser uma relação tão íntima, tão profunda, quanto é a relação dele com o Pai. A palavra conhecer aqui, você deve saber muito bem disso. A palavra conhecer aqui, ela tem uma relação com intimidade, com uma intimidade tão profunda, tão afunilada, quanto a intimidade da relação sexual de um casal.
Jesus diz que é assim que as ovelhas devem conhecê-lo, porque é assim que ele conhece o Pai, é assim que o Pai o conhece, e é assim que ele conhece as suas ovelhas. O autor diz assim: este é o retrato da igreja, o lugar por excelência da manifestação, está escrito errado aqui, né? Da manifestação da vida que há em Cristo Jesus. Este é o retrato da igreja, o lugar por excelência da manifestação da vida que há em Jesus Cristo. O retrato da igreja é um lugar onde pessoas que estão mortas nos seus delitos e pecados têm a igreja como referência, como espaço de ressuscitação, de revitalização, de nova vida, porque ali se manifesta a vida que há em Jesus Cristo. Essa é a igreja revitalizada, uma igreja que flui vida, uma igreja que por excelência é o lugar de vida, porque naquele lugar emana, jorra, brota a vida de Cristo Jesus. A igreja é lugar de vida, diz o autor. Os nossos corações precisam desejar ardentemente que a experiência da vida abundante seja experimentada e usufruída por todas as pessoas, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos e também aqueles que nós nem conhecemos. E a abrangência aqui se dá da igreja que se reúne, que acontece na minha casa, na sua casa. Nós somos a igreja de Cristo no mundo. A nossa vida é lugar de vida. É lugar de vida onde usufrui, onde experimenta aqueles que não creem em Jesus. A sua esposa que não é cristã, o seu marido que não é cristão, ele pode provar da vida de Deus através da sua vida, ela deve provar da vida de Deus que está na sua vida. Os seus familiares, os seus amigos, podem provar da vida de Deus, mesmo que eles não estejam na igreja, porque a igreja está entre eles, através da sua vida, a vida que jorra, a água da vida, os rios de água da vida, que sacia a fome dos sedentos, que não estão na igreja, mas que através de você, a igreja se faz presente na vida e na história deles. Atos 2, versículo 39. Pois a promessa é para vocês, é para os seus filhos, e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. A sua vida precisa ser uma vida caracterizada pela vida abundante de Jesus. As pessoas, quando conviverem com você, elas precisam ser lavadas pelos rios de água viva que fluem do seu coração. As pessoas, quando passam pela Filadélfia, precisam ser lavadas pelos rios de águas vivas que fluem do nosso coração quando estamos juntos enquanto comunidade. As pessoas não podem passar pela igreja e se tornarem indiferentes à igreja. Elas não podem ser tocadas pela igreja a partir de um telefonema, mas elas precisam sentir que na nossa convivência, elas precisam sentir a importância delas para nós enquanto estamos em convivência, e isso deve encharcar o coração delas de vida. A igreja precisa ser, a igreja enquanto indivíduo, enquanto comunidade, um referencial de vida, porque Jesus é vida. E o autor encerra a nossa lição considerando que quando a igreja ela alcança esse nível de vitalidade proposto por Jesus, aí sim ela se transforma numa poderosa agência de promoção da vida neste mundo sufocado pelas forças da morte. Vida plena, vida abundante, é o que Deus tem para nós, e é o que Deus quer que nós tenhamos,
para compartilhar com o mundo. Uma igreja revitalizada, uma igreja que se identifica com o ministério de Jesus, é uma igreja que jorra a água da vida, que jorra do seu interior rios de água viva, porque o seu Senhor, porque o seu Mestre, porque o seu Deus é a vida, é a ressurreição e a vida, é o pão da vida, é a água da vida, para matar a fome, saciar a sede e dar nova vida àqueles que estão perdidos, mortos em seus pecados, nos seus delitos. Eu e você, a nossa igreja, é desafiada a experimentar, enquanto comunidade, um processo de revitalização, aonde nós intencionalmente possamos desejar, ansiar, agir intencionalmente, para que em nós fluam os rios de água viva, que Jesus disse que fluiria de todos aqueles que crescem nele. Na semana que vem, nós vamos falar sobre a 5ª lição da nossa revista. E eu vou novamente precisar da sua presença, porque nós vamos falar sobre os empecilhos à revitalização da igreja. O que é que impede a revitalização da igreja? O que é que impede que o Espírito Santo realize aquilo que ele quer realizar na vida de uma igreja? Por ora, vamos refletir sobre o que é que tem fluído de nós, enquanto igreja, enquanto indivíduos que são igreja, nos lugares que Deus tem nos colocado. Deus abençoe você, um excelente domingo. Nós nos encontramos mais uma vez hoje à noite para o culto, para o nosso primeiro culto deste ano, que será ainda o culto online. Então, às 19h30, nós nos encontramos mais uma vez. Deus abençoe você, e eu vou terminar com uma oração. Deus, muito obrigado por esse tempo, por essas reflexões, por esses incômodos que a Tua palavra traz ao nosso coração. Dá-nos, ó Deus, muita piedade, muita seriedade, muito comprometimento com o Senhor, para que possamos nos avaliar, nos reavaliar enquanto indivíduos que fazem parte da Igreja Presbiteriana Filadélfia, para que, entendendo a necessidade de transformação, a necessidade de novas reflexões, a necessidade de buscar do Senhor as águas vivas que devem brotar do nosso coração, a nossa igreja faça diferença aqui nesse bairro também, e faça diferença nas nossas famílias, porque todos somos Filadélfia, todos somos Igreja do Senhor, aonde nós estamos. É o nosso pedido nessa manhã, no nome de Jesus, e para a glória de Jesus, amém. Bom domingo para você, Deus te abençoe, feliz ano novo para você.